Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Wilder Salles e você é muito bem-vindo aqui ao canal, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração através dessa palavra. Nós vamos estudar aqui a palavra de Deus. Seja como o Zaqueu. Essa é a nossa mensagem de hoje, nosso tema, que nós vamos estudar aqui. E se você gosta de estudo bíblico, eu quero pedir para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo. Clica no botão aí gostei, porque o YouTube ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas, vai alcançar mais vidas e você vai estar aqui ajudando ao canal. E se você está chegando pela primeira vez, clica aqui no botão inscrever-se, tá bom? Ativa o sininho das notificações para sempre que sair um vídeo novo você receber e não ficar de fora de todos os vídeos que eu tenho postado aqui no canal. Mas vamos aqui meditar na palavra de Deus, porque eu creio que o Espírito Santo ele vai falar conosco e vai abrir o nosso entendimento. Seja como Zaqueu, exatamente é o nosso tema de hoje, é o nosso estudo, e eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. E o nosso texto base está aqui em Lucas 19. Vou meditar, vou colocar para você na tela, tá bom? Lucas capítulo 19, nós vamos meditar aqui versículo por versículo, tá? Com a explicação ali, para você entender, para você compreender de uma forma bem simples e fácil, que você vai conseguir compreender a palavra de Deus. Vamos lá, Lucas 19, versículo 1 e 2. Vamos meditar no texto da palavra de Deus. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era ele o chefe dos publicanos, e era rico. Então preste muita atenção no texto, tá? Para você compreender aquilo que nós vamos meditar aqui. Jesus ele estava entrando na cidade de Jericó e havia ali um homem de autoridade, um homem que ele era chefe dos publicanos. Publicanos, eles eram cobradores de impostos, tá? Eles tinham essa função de cobrar impostos ali, tributos da população na sua época. E esse homem ele era um homem de autoridade, ele era um homem poderoso na sua época, mas também era um homem que era muito rejeitado por sua população, por ser justamente cobrador de imposto. E Jesus entrou naquela cidade. E uma das coisas que me chama a atenção, meu irmão, é que aonde Jesus ele está, ali o milagre acontece. Aonde Jesus ele entra, ali tudo é transformado. E este homem, você vai ver que ele viu em Jesus uma oportunidade. Ele viu ali em Jesus uma oportunidade de ter a verdadeira alegria, porque ele era rico, ele tinha autoridade, mas ele não tinha alegria, ele não tinha paz. E o texto, conforme a gente for ler aqui o texto, você vai compreender isso. E eu coloquei aqui, ó. Zaqueu viu em Jesus uma oportunidade de conhecer mais de Deus. Devemos aproveitar as oportunidades, pois elas podem mudar a nossa vida. Isso é muito profundo. As oportunidades, elas vão surgir na sua vida. Talvez a oportunidade para você pregar o evangelho, a oportunidade para você evangelizar, para você, meu irmão, fazer algo para Deus. Então, aproveite as oportunidades, porque elas podem mudar a sua vida. Jesus estava passando naquela cidade, Zaqueu, quando viu que era Jesus, ele viu ali, poxa, é uma oportunidade, porque eu tenho todo o dinheiro, tenho o poder, mas eu não sou feliz. E talvez isso acontece na vida de muitas pessoas. Às vezes a pessoa ela tem até uma posição social, uma autonomia, ela tem uma autoridade em alguma área da sua vida, mas ela não tem a alegria, ela não tem a verdadeira paz que só Cristo pode dar. Amém? Você está conseguindo compreender? Mas vamos continuar aqui o texto em nome de Jesus. Agora o versículo 3 e 4, vou colocar para você. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, ele subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, ele viu em Jesus a oportunidade. Só que ele tinha uma dificuldade, ele era uma pessoa de pequena estatura. Mas ele não se limitou à sua estatura, ele não se limitou à sua dificuldade. Ele correu adiante e subiu numa figueira brava, né? Segundo alguns teólogos, com uma figueira cheia de espinhos, para ver, porque Jesus ele havia de passar por ali. Então, o Zaqueu, meu irmão, ele viu ali a oportunidade de mudar a vida dele. E ele não se limitou com as dificuldades. E quantas vezes a gente vê uma oportunidade, mas junto com a oportunidade vem as barreiras, vem as dificuldades, vem as coisas para tentar nos parar. Por exemplo,
Né? Aqui no canal tem muitas pessoas que têm um desejo de pregar o evangelho, alguns já estão pregando, e às vezes tem dificuldade de se comunicar com as pessoas, tem muita timidez, tem muito medo. É normal você ter dificuldades, mas você não pode deixar isso parar o seu sonho. Você não pode deixar isso atrapalhar a sua vitória. Zaqueu tinha uma dificuldade, ele era um homem pequeno. Havia uma grande multidão onde Jesus ia, em torno de Jesus. Mas ele não se limitou àquilo. Ele, não, pera lá, eu vou dar um jeito, eu vou procurar uma solução. E é isso que faz a diferença na vida de um crente para o outro. É quando ele busca a solução, quando ele busca uma alternativa para chamar a atenção de Jesus. E foi o que Zaqueu fez. Meu irmão, que ensinamento esse texto. Eu não sei se você está conseguindo compreender. Estou aqui procurando passar para você de uma forma bem simples. Mas que lição, que ensinamento esse texto traz para a nossa vida. Nós temos que procurar a solução. Reclamar, todo mundo reclama. Né? Ficar murmurando, todo mundo murmura. Mas quem é de Deus procura a solução. Zaqueu procurou a solução. E olha que ele era um homem totalmente de autoridade, rico, e não poderia nem ter feito aquilo, mas ele fez porque ele queria ver Jesus, ele queria que Jesus olhasse para ele. E você vai entender. Eu coloquei a anotação aqui, esse texto, e eu vou ler para você. Zaqueu não deixou as barreiras impedir o seu objetivo de ver Jesus. Ele se arriscou e fez a diferença. Deu para você entender? Só o fato de ele subir naquela árvore, só o fato de ele se arriscar ali, ele já chamou a atenção de Jesus. Ele fez a diferença. E às vezes, meu irmão, na nossa vida nós vamos correr risco para fazer a diferença. Nós vamos correr risco, mas Deus ele vai honrar a nossa fé. Ele vai te honrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois deixe aqui o seu comentário, o que você compreendeu, o que você está compreendendo desse texto em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar meditando agora, versículos 5 e 6. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Meu irmão, imagina Jesus falando para você, olha, eu vou entrar na tua casa. Hoje eu vou lá almoçar com você, vou tomar café com você, vou jantar com você. Imagina Jesus falando isso para você, meu irmão, que alegria ficou no coração de Zaqueu. Zaqueu, ele não imaginava que aquilo pudesse acontecer na vida dele. Mas por que aconteceu isso na vida dele? Por que Jesus parou e olhou para Zaqueu? Meu irmão, por que isso aconteceu? Você já parou para meditar nesse texto? Não sei se é a primeira vez que você lê ele, mas Jesus parou, olhou para Zaqueu e falou, olha, Zaqueu, desce porque eu vou na tua casa. Porque Zaqueu, meu irmão, chamou a atenção de Jesus. Zaqueu, ele chamou a atenção de Jesus. Eu costumo falar, eu estava até comentando com a minha esposa que Jesus, ele olha para todo mundo. Jesus, ele olha para mim, ele olha para você. Mas para Jesus dar atenção para você, para Jesus dar atenção para mim, nós precisamos chamar a atenção dele. Nós precisamos fazer algo diferente. E fazer algo diferente não é fazer loucura, mas às vezes uma oração de madrugada que você faz, às vezes um jejum, às vezes um propósito de oração, às vezes mesmo algo que você nunca fez ali, você chama a atenção de Jesus. E Zaqueu fez. Então, Zaqueu nunca fez aquilo, ele subiu numa figueira, ele era um homem de autoridade, era um homem rico, ele não tinha costume de subir em árvores, mas ele subiu para ver Jesus. E com aquela atitude, Jesus olhou para ele, Jesus observou Zaqueu e falou, olha, eu vou na tua casa. E Jesus quer fazer o mesmo comigo e com você, meu irmão. Amém? Jesus quer pousar na sua vida, na sua família, na sua casa. E eu quero colocar aqui a anotação para meditarmos. Quando você chama a atenção de Jesus, é impossível ele não te dar atenção. Exatamente isso. Quando você chama a atenção de Jesus, é impossível ele não te dar atenção. Comece a chamar a atenção de Jesus. Comece a chamar a atenção de Jesus para o teu ministério. Comece a chamar a atenção de Jesus, meu irmão, para o teu chamado, para a tua família, para o teu trabalho, porque ele vai te dar atenção. A presença de Jesus era o mais importante para Zaqueu. Exatamente isso. Para Zaqueu, meu irmão, Jesus era tudo o que ele precisava na vida dele. Era o que ele mais queria. E nós vamos entender isso aqui para frente. E ele deu muito crédito ao Senhor Jesus. Ele deu muito crédito quando Jesus chamou ele. Vamos continuar o texto. Versículo 7 e 8.
diz assim: E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Olha que interessante. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, né? Ou restituo quadruplicado, enfim. Olha a atitude de Zaqueu quando Jesus entrou na casa dele. E você observa no texto que Jesus não mandou ele fazer isso. Jesus apenas foi lá, sentou, com certeza Jesus estava ali falando das coisas do reino. Muitos ali estavam criticando, porque Zaqueu era um homem pecador, né? Como diz o texto, alguns murmuravam dizendo, olha, tá lá com o homem pecador, lá tá na casa daquele pecador, daquele cobrador de impostos, né? Daquele injusto, enfim. Mas olha a atitude de Zaqueu quando Jesus entrou na casa dele. Olha, Jesus, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Olha que bênção. Olha que maravilha, meu irmão. E ele ainda diz, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Você sabe o que significa isso? Arrependimento. Não remorso, né? Porque o remorso é diferente do arrependimento. A pessoa volta a cometer o erro. Agora, o arrependimento, a pessoa ela não faz nunca mais aquilo que é errado. E ele se arrependeu daquilo que ele fazia. E Jesus nem precisou pedir isso para ele, mas ele, por si próprio, tomou aquela decisão. E aqui nós temos mais uma grande lição, que aonde Jesus entra, meu irmão, nós somos constrangidos, nós realmente entendemos que não somos nada, que precisamos nos arrepender, pois somos falhos. Pois foi isso que Zaqueu fez. E eu coloquei a anotação aqui. Devemos tomar muito cuidado em julgar as pessoas, porque eles estavam julgando Jesus, né? Porque ele estava na casa daquele pecador. Pois Deus pode estar fazendo uma grande obra. Às vezes, meu irmão, Deus está fazendo uma grande obra e a gente tem um hábito, infelizmente, às vezes, de julgar. Não julgue. Procure não julgar. Procure se colocar diante de Deus e deixar que Deus faça uma obra. Por isso é perigoso. Estavam julgando Jesus porque ele estava na casa de um pecador. E aí eu continuei na anotação aqui. Zaqueu estava disposto a fazer o que fosse preciso para ter a paz da salvação na sua vida. Porque ele não tinha paz, ele não tinha salvação. Mas ele fez o que foi preciso. O que era preciso? Primeira coisa, se arrepender. E naturalmente ele abençoou os pobres, ele usou de generosidade, ele abençoou os pobres, ele devolveu aquilo que ele roubou, enfim. Isso foi consequência. Quando há arrependimento, as atitudes da pessoa mudam. Mas a primeira coisa é dentro da pessoa, e foi o que aconteceu em Zaqueu. Ele se arrependeu dentro do seu coração e ali ele tomou uma atitude louvável. E foi o que Jesus falou. Para a gente finalizar aqui o texto, eu quero finalizar aqui, versículo 9 e 10. Diz assim: E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que bênção, irmão. Houve salvação, Deus fez um milagre na vida de Zaqueu. Por quê? Porque houve arrependimento. Porque houve ali uma entrega total da sua vida. Para Zaqueu, o mais importante, para a gente entender aqui o contexto dessa história, o mais importante para Zaqueu, meu irmão, era ter Jesus na sua vida. Era isso que importava para ele. Ele era um homem rico, um homem de autoridade, chefe dos publicanos. Meu irmão, isso naquela época era algo muito precioso. Ele tinha toda a autoridade, mas o que ele mais queria era ter a paz, a alegria da salvação. E algo que ele não tinha. E ele só teve quando ele teve esse encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus mudou a vida dele. Tanto que a palavra fala, hoje veio salvação a essa casa, pois ele também é filho de Abraão. E eu concluo aqui colocando a última observação. Pela fé, somos filhos de Abraão. E em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e salvos para o reino eterno. Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Que essa palavra venha fluir, meu irmão, no seu coração. Que você compreenda. Depois você pode aqui novamente voltar ao vídeo, rever algumas partes. Eu creio que esse estudo abençoou a sua vida e foi esclarecedor. Glória a Deus. Quero orar para encerrar esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse entendimento. Abençoe o entendimento dessa mulher, deste homem. Pai, nós meditamos aqui sobre a história de Zaqueu. Que história linda, Pai, abençoada, bonita. E grandes ensinamentos tiramos, meu Pai, dessa história. Meu Deus, e queremos colocar em prática. Nos ajude, Senhor, a ser como Zaqueu, meu Pai, nas suas atitudes. Pois foi louvável o que ele fez, meu Deus, e ele fez a diferença. Que assim seja na minha vida, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Glória a Deus.
Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, o seu ministério, em nome de Jesus, tá bom? Se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo, tá bom? E deixa aqui o seu comentário aqui, o que você entendeu, qual foi a parte mais importante desse texto, aquilo que falou no seu coração. Comenta aqui, meu irmão, eu vou estar interagindo com você e compartilhando aqui com você as mensagens. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.